A Visual Box e Persianas é o nosso patrocinador aqui do Bate-Bola Mil Grau, presente há 18 anos aqui no mercado de Praia Grande. Tem aí todo o seu portfólio em vidros temperados, alumínio, envidraçamento de sacada, box, persiana, rede de proteção. Muito legal o trabalho deles, trabalham com horário agendado. Estão aqui na rua Roberto Sojo 420 no Boqueirão, já há 18 anos no mesmo local. Então dá uma ligadinha lá, 1335915105, 1335915105 e agende um orçamento lá sem compromisso, que o pessoal lá é show. Fala galera que se liga no programa Bate-Bola Mil Grau, mais um programa hoje aqui, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na área. Hoje não temos o convidado aqui da região, mas falaremos de muito futebol hoje aqui na nossa live. Para você que tá ligadinho aí, vai se ligando, deixe seu like, compartilha aí, marque seus amigos e vamos acompanhar hoje o nosso programa que será muito legal. Campeonato Brasileiro na área, nesse final de semana. Quem é bom para falar do Santos é o Gugu. Boa noite, Gugu, tudo bem? Boa noite, Douglas. Boa noite, Alan, Fabão e a toda a galera aí do Praia Grande Mil Grau aí. Mega beijo, tamo na área. Muito bem, e o Alan, que vai falar bastante do clássico também, do último final de semana, Palmeiras e São Paulo. E nesse meio de semana falaremos todos da Copa do Brasil. Boa noite, Alan. Boa noite, Douglas. Boa noite, Gugu. Boa noite, galera do Praia Grande Mil Grau. Vamos chegando aí mais uma live do nosso bate-bola. Clássico, Palmeiras e São Paulo, agitou a última rodada. Agora na próxima já temos Santos e Corinthians. Então muitos assuntos pra gente comentar hoje aqui, Douglas. Muito bem. Ô Gugu, no último final de semana aí o Santos ganhou fora de casa, coisa que não acontecia. Até aconteceu contra a equipe do Paraná, né? Mas o Santos fora de casa não faz bons jogos. Acaba não vencendo, até faz bons jogos, mas acaba não vencendo. O Santos agora está embalando 2 vitórias seguidas. Final de semana ganhou do Vitória e agora tem um clássico pela frente. Ganhamos do Vitória lá em Salvador, com gol do Sanches, né? Mais uma bela partida dele. O time jogou, acho que direitinho, não sofreu pressão. A zaga, o Cuca já arrumou lá atrás, lá. Tá bem fechadinha ali. O meio de campo tá começando a se ajeitar e o ataque tá começando a sair os seus golzinhos aí. Acho que estamos no caminho certo agora aí. O Gabriel jogou? Gabriel jogou sim. E esse time do Santos agora quem deu uma caída drástica aí foi o Rodrigo, né? Depois que foi vendido aí, todo aquele estardalhaço todo, mas o futebol dele aí, caiu, hein? Tem jogo aí que o Santos não ganhou, mas ele jogou bem, cara. Ele não tá mais fazendo aquelas grandes partidas, indo pra cima. Que eu acho que é normal, né? Porque também hoje os zagueiros veem ele diferente, né? Já não vê mais o Rodrigo. O Rodrigo, quando ele começou, como qualquer outro craque, quando começa arrebentando, depois a zaga já começa a ficar de olhos mais atentos, já começa a fazer esquema tático para parar ele. Aí ele tem que começar a renovar novamente outros métodos, né, para sair da marcação. E eu acho que é isso que está acontecendo com ele agora. Ele está sendo bem marcado, até mesmo porque hoje saiu até no jornal que ele foi escolhido como o melhor sub-21 do mundo, né, o melhor jogador sub-21 do mundo. Então, para você ver que o nível dele estava lá em cima, e é normal as defesas adversárias começar a olhar ele com outros olhos, né, marcar mais pesado, né.
Muito bem, a galera que vai participando com a gente aí, ó, vai deixando o seu like aí, compartilhe, o André Barros, o Eduardo, também o Felipe Júnior, o Paulo Roberto, compartilha aí a nossa live. Mas o que dá para falar desse jogo do final de semana entre Santos e Corinthians? O Corinthians que está no meio, o Santos acabou pegando uma semana cheia aí de treino, e no final de semana tem Santos e o Corinthians no meio de uma decisão. O Corinthians deve vir com jogadores reserva, né? Se o titular já não é bom, imagine o reserva. Então, vou falar pra vocês, hein? Segura que nós vamos se vingar. Sábado ainda estarei presente no Pacaembu aí com a minha família. E acredito aí que o Santos tem tudo para fazer um grande jogo, conquistar os 3 pontos e uma vitória esmagadora. Vai se vingar do quê? Daqueles 7 lá que foi entregue, viu? Porque existia uma briga entre... Isso o Basílio mesmo, na despedida dele do Santos, confessou, não falou. O que todos nós santistas já sabíamos. Existia já uma briga entre Giovani e o senhor Ricardinho, onde todo mundo dividiu o time ali para um lado para cada, e ninguém correu naquele jogo, e nós tomamos aquela sapecada ali, que foi uma vergonha. O Basílio, na hora que se despediu do Santos, ele mesmo falou que foi o dia mais triste da carreira dele, por ele amar o clube que ele sempre amou, desde a infância, ser santista, como todos nós sabemos. E ele ficou muito chateado pelo comportamento dos jogadores aquele dia, que só pensaram nos seus egos, nunca pensaram no time ali. Brincadeira. E nós vamos se vingar. Gabigol vai virar Pelezinho depois desse jogo. Vai fazer 5. Eu acho difícil isso acontecer, porque esse time do Santos é um time que joga muito na defensiva, né? Pode me cobrar na próxima. São 7 gols. Não quero 7, quero 9. O Santos não marca 3 gols em uma partida. 3 gols, tô dizendo. Não tô dizendo 7, tô dizendo 3. Desde a partida contra o Sport. Sabe quantos jogos faz isso aí? Eu não quero 3. Eu quero 9. Já faz bastante jogos, hein? Guardamos tudo pra sábado. Tá guardadinho na mochila. Guardadinho. Sábado é o grande dia. Você, torcedor do Santos, meu amigo, pode esperar sábado aí. Vamos invadir o Pacaembu. Vamos entupir o Pacaembu. Porque acha mesmo? Sábado promete que é enorme. Você acha que a torcida do Santos vai invadir mesmo? Vamos invadir o Pacaembu mais uma vez, porque o Pacaembu é nosso. Não é depois da derrota, não. Né? Levem seus filhos, como eu vou levar os meus. Pra você mostrar pra eles como é que a gente vai fazer com esses corintianos aí, sofredor. Meu Deus do céu. Esse é o Gugu que nós conhecemos. Ô Gugu, o Santos está brigando por uma vaga na Libertadores, né? Então, não briga por grandes coisas. Uma vaga na Libertadores para times grandes. Sim, é pouco. É uma obrigação e é muito pouco. É pouco. Você acha que a torcida do Santos deve invadir o Pacaembu, lotar o Pacaembu só por causa disso ou por causa da rivalidade entre Santos e Corinthians? Pelos 2 motivos. Pelos 3. Primeiro, porque é um clássico, né? Clássico tem que jogar com casa cheia, seja onde for. Segundo, que precisamos desses 3 pontos, porque se você parar para analisar, para quem estava lá perto da zona de rebaixamento, e alguns aí falavam que ia cair, né? Que eu nunca vi time grande cair. Hoje está brigando pela Libertadores, está lá na parte de cima, já foi uma grande melhora. Então, é válido esses 3 pontos aí, até mesmo financeiramente, né? Porque a Libertadores envolve um dinheirinho bacana aí para nós também. E terceiro, que não pode ficar de fora, porque vamos meter uma sacola nesse time aí, que eles vão perder o rumo. Falando do jogo, Gugu, fala do jogo agora. O que você acha que Santos e Corinthians vão apresentar nesse jogo? Quais são os jogadores que podem apresentar um bom jogo, que dá para desequilibrar? O Corinthians não é certeza ainda que vai com time reserva. Provavelmente vai um time mesclado. Não vai o time reserva do Corinthians, até porque o Corinthians não tem um time reserva. Entendeu? Então, no lado do Santos, hoje o Gustavo Henrique falou, teve uma semana cheia para trabalho, né? O Corinthians só de olho na Copa do Brasil, mas 5 pontos acima ali de baixo, ali da zona
de rebaixamento, o time do Corinthians não vai tão desarmado assim para jogar contra o Santos. O time do Corinthians vai para vencer o jogo também. Não vai ser um jogo difícil o Corinthians ir para vencer fora, né? O Corinthians nunca vai para vencer fora. Mas o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians, independentemente se a torcida do Santos vai estar lá, mas o Corinthians sempre jogou no Pacaembu. Mas aí era na época clássico, os dois times jogam. Se o jogo fosse aqui na Vila Belmiro, eu até acreditava para você que eles iam jogar ali os 11 atrás da linha da bola, só esperando uma bola. Agora, o jogo no Pacaembu, o jogo já fica mais igual. Eu já acho que não. Eu acho que o Corinthians vai na retranca tanto amanhã como sábado. Porque é o estilo do Corinthians. O Corinthians, se você parar para analisar todos os jogos importantes dele, fora da arena, ele joga daquele jeitinho lá, todo mundo lá atrás, trancadinho, se encontrar uma bola lá na frente, fizer 1-0 e volta todo mundo para trás. Mas, na verdade, todos os times estão jogando assim. Sim. O único time que não joga assim é o Grêmio. Não, acho que o Palmeiras também não está jogando mais assim. O próprio Palmeiras joga reativo, é um time reativo também. Mas o Palmeiras fora de casa acho que ainda joga um pouquinho mais solto. O Corinthians é totalmente... Tem bons jogadores, mas o esquema tático ali do Filipão é como foi no jogo sábado. Não vou longe. Marcou e saiu nos contra-ataques. Tanto é que o segundo gol do Davidson foi no contra-ataque. Não vou longe. Corinthians e Flamengo no primeiro jogo no Maracanã. Se eu não me engano, o Flamengo ficou com 70%, 75% da posse de bola. Não fez o gol. Isso é claro, porque era um jogo de mata-mata. Ele vai ficar lá atrás. O Corinthians o Corinthians é aquele esquema tático antigo. Primeiro pensa em não perder, para depois pensar em ganhar quando joga fora. Isso daí o Corinthians, desde que o Corinthians é Corinthians, sempre foi assim. E eu acho que o Corinthians não vai mudar. Mas eu vejo a mesma coisa do Santos. O Santos. O Cuca, quando chegou, ele teve que arrumar a defesa, mas tanto é que o Santos não faz muitos gols. O Santos tem uma desculpa. Quando o Cuca chegou, o Cuca tem um trabalho, como agora o Jair também está começando um trabalho, tá? Por mais que eu não goste do Jair, é um trabalho que ele está começando novo lá no Corinthians, então ele tem que conhecer o time primeiro. Quando o Cuca chegou no Santos, o Santos pegou um time bagunçado, que a defesa tomava muitos gols, o meio de campo não marcava ninguém, também não ia para frente, dar assistência para os jogadores de ataque, e o ataque também ficava perdido, ninguém criava, ninguém fazia, era um time totalmente perdido dentro de campo. O Cuca chegou, o que ele fez é o que eu já esperava, como fez o Muricy lá atrás, quando pegou aquele time campeão da Libertadores. Primeiro arrumou a defesa, está arrumando a defesa, está começando a ajeitar o meio de campo, que hoje o Santos já está tendo, pode ainda não ter o 10, mas hoje o Santos já tem uma carinha melhor ali com o Sanches, com o Pituca, o Santos já está mais montadinho ali no meio ali, está mais organizado também, com uma proteção ali atrás ali, o Sanches que tem também uma bela de uma saída de bola, o Pituca também sai bem com a bola. O ataque, queira ou não queira, o Santos tem um artilheiro no campeonato hoje, o Gabriel, depois que o Cuca chegou, fez muitos gols, cresceu muito o Gabriel com o Cuca. Quem fez o gol no sábado? O Sanches. Mas também o centroavante não faz. O que está desequilibrando no Santos aí, é o Santos. Mas só que é que eu tô falando. Ele chegou bem. Só que o Gabriel subiu muito com a chegada do Cuca. O Gabriel fez muitos gols. Se eu não me engano, o Gabriel tinha acho que 4 ou 5 gols antes do Cuca e já tem 8 depois da chegada dele. Quero queimar a minha língua no sábado. Ele vai ter que fazer gol no clássico. Sim. Fazer gol contra Paraná, fazer gol contra Chapecoense, fazer gol contra time pequeno. Mas eu acredito que eu não boto fé, entendeu? Tem que fazer gol em jogo grande. Jogo grande. Ele fez contra o time reserva do Cruzeiro, você bateu o pé aqui. Não, fez contra o Cruzeiro. Mas fez! Contra o time reserva do Cruzeiro. Então, ele fazer gol no clássico, independentemente do time do Corinthians que for entrar, aí eu vou dar razão pra você. Então você Mas vai ter que me dar razão. Quem tá fazendo a diferença no time do Santos não é os atacantes. Não, é o Sanches. O Sanches chegou. É a defesa e o meio-campo. Por isso eu não acredito no jogo de muitos gols. O Sanches, eu vou falar pra você, eu esperava que ele era um bom jogador, mas ele tá saindo espetacular. O Gabriel já se mostrou que jogo grande ele não faz gol. O Rodrigo caiu. Bruno Henrique não tá é o decepcionando. Não é o ano do Bruno Henrique. E Derlis Gonçalves começou muito bem, depois caiu também. O Eduardo Sacha começou bem, mas também caiu. Então, quem está resolvendo os jogos para o Santos é o meio-campo. O Sanches, especificamente,
Então eu não vejo um jogo de muitos gols no O sábado. Gabriel fez gol já nesses jogos aí, pô. O Gabriel atirou no campeonato, então tá resolvendo. Só pegar os gols dele. Tanto que clássico Só a gente pegar não os pode gols pegar que ele fez. todos os clássicos, mas a gente tem um monte Ele de fez jogo. gol contra o Vasco da Gama, ele fez gol contra o Paraná. Hoje o Vasco é Eu pequeno. quero ver o Gabriel, lógico que é. Tá na zona de rebaixamento. Ah, mas o Corinthians tá lá perto também. Não é pequeno Mas ele não também. fez gol no Corinthians. Ele fez gol no Corinthians já? Na Esse primeira ano? fase não, nós perdemos 2-1. Então. Mas, não, na primeira fase acho que Foi 1-1. Foi 1-1. Não, a gente perdeu na arena. Foi 1-1. 1-1. Foi 1-1 na arena, eu não O Santos lembro. quase agora na ganhou arena. no finalzinho lá, com uma jogada Não, do foi Rodrigo. Correto, correto. Ah, tá certo. Foi o 1-1. gol do... Foi 1-1. Mas Então, vamos- ele tem que mostrar nesses jogos grandes, Gugu. É isso que eu Mas quero dizer. E o Santos, volto a e não dá defender pra ele. acreditar em jogo de muitos gols. Não dá. Centroavante tem que fazer gol. E Gabriel, cala a boca deles. Não se ilude. não se Gabriel, ilude. depois, olha, escuta mais uma vez que eu vou falar. Depois de sábado, acabou o jogo, Santos e Corinthians, não será mais Gabriel. Será Pelezinho. Vai fazer 5. Nossa senhora, nem o Robinho foi chamado de Pelé. Vai fazer 5. Pelo Vamos amor, falar hein? do nosso parceiro oficial do Bate-Bola Mil Grau, a Visual Envidraçamentos de Sacada. É uma empresa com 18 anos de tradição aqui em Praia Grande. Tem seu leque de produtos com envidraçamento de sacada, box, persianas, redes de proteção, fechamentos em vidros temperados. Um super trabalho. Então dá uma ligadinha lá, faça um orçamento sem compromisso. 13-3591-5105, 13-3591-5105. Eles estão situados na rua Roberto Soge, 420, no bairro do Boqueirão, aqui em Praia Grande. Fala que você viu a propaganda aqui no Bate-Bola Mil Grau, que eles vão fazer um precinho camarada. Então dá uma ligadinha lá, Visual Envidraçamentos de Sacada é um dos nossos parceiros. A galera vai participando aqui da nossa live. Um abraço pro Roberto Ramos, o Marinho, o Antônio Cláudio. Vamos entregar essa semana a sua caneca personalizada. Bianca Laís, um beijo, também te amo. Felipe Júnior, a Bruna Laís, a Eliette Ferreira. Todo mundo participando, Preta Alves de Jesus, o Paulo Roberto, falar todo o tempo desses Santos e Corinthians, muda o tema aí, Google. Licença, Esses times Paulinho. não disputam nada. Vamos participando, vamos mandando. Começamos com Santos e Corinthians, mas já vamos mudar aqui. Olá, Eliana Vaz, um abraço também assistindo. Vão mandando suas perguntas aqui. Vamos falar de Palmeiras, de São Paulo, muita coisa ainda para falar aqui no programa, não é mesmo, Douglas? Muito bem. A pedido aí do nosso internauta aí, Palmeiras e São Paulo também foi um jogo do final de semana. E o São Paulo é realmente aquilo que a gente falava, né? São Paulo não tem um elenco que ia chegar até o final do campeonato bem, né? Então o São Paulo nesse segundo turno caiu e caiu demais. A gente já vinha falando dos empates. E o meu placar lá foi 2-1, né? Foi 2-1 Palmeiras. Tinha plena certeza que o Palmeiras ia chegar lá dentro e ia ganhar. E acabou ganhando depois de 16 anos, que foi a última vitória foi naquele jogo que o Alex fez aquele gol de chaleira, deu chapéu no Emerson, aquele ex-zagueiro da Portuguesa, e depois um chapéu no Rogério Ceni. Então, há 16 Que golaço, hein? há 16 anos o Palmeiras não vencia lá dentro do Morumbi. Palmeiras derrubou 3 tabus, né? Na última semana, Palmeiras derrubou um tabu contra o Cruzeiro de 2 anos, que não vencia o Cruzeiro. Depois derrubou um tabu da Libertadores. Palmeiras estava há 17 anos sem chegar a uma fase semifinal de Libertadores e agora encerrou esse tabu de 16 anos que não vencia a equipe do São Paulo no Morumbi. Então o Palmeiras teve uma semana aí que encerrou vários tabus, fruto do crescimento da equipe, amadurecimento também, junto com o Felipão, o time é outro. O elenco hoje ele é rodado em competições diferentes. E no Brasileirão me surpreendeu, eu apostava no empate entre São Paulo e Palmeiras, muito pelo retrospecto e pelo São Paulo jogar pressionados. Mais de 50 mil torcedores do São Paulo no Morumbi, e o São Paulo cai muito de produção no momento que não deveria. Fez um baita campeonato,
faz um bom campeonato, foi o vencedor do primeiro turno e no segundo turno ele tem uma campanha muito abaixo, né, Douglas? É uma campanha ali de intermediário da tabela mesmo, entre 10º e 15º, se eu não me engano agora, caiu muito de rendimento. Mas o Palmeiras, em contrapartida, cresce. Gustavo Gomes já vem se destacando. O Daverson vem fazendo gols também. Dudu voltou a se destacar também jogando pelo Palmeiras. E o Palmeiras encontra aí uma grande regularidade. E Gustavo Scarpa vai voltar agora também. Já está fazendo a parte de trabalho físico. Vai ser mais uma grande opção para o Felipão nos próximos jogos aí. Lembrando que essa semana o Palmeiras não tem jogo no meio de semana. O Palmeiras, desde a volta da Copa, não tinha uma folga no meio de semana. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas agora vai ter essa folga aí e só joga no sábado com o Grêmio no Pacaembu, Douglas. No domingo, né? Palmeiras e Grêmio domingo lá no Pacaembu, mesmo palco aí de Santos e Corinthians. Jogão também. Grande jogo. O Everton, né? O Everton, ele foi convocado? Ele foi convocado, mas foi desconvocado por lesão, né? Então, resta saber se é o mesmo migué que o Fagner deu, né, Gugu? O Fagner foi desconvocado por lesão. E aí ele chegou lá contra o Flamengo e jogou. Então, de repente, o Everton... Porque o Grêmio havia solicitado o Tite para desconvocá-lo. E o Tite disse não. E aí arrumaram a contusão do Everton, né? Eu, na boa, sou contra convocar jogadores claro, nessa reta final de campeonato. Não só a seleção brasileira. O Arrascaeta vai ficar fora das duas decisões. Não existe um negócio desse. Eu sou contra. Então, para a seleção do Uruguai. E são amistosos, nada mais do que isso, amistosos. Sem valor algum, né? Não liberaram e o Arrascaeta vai ficar fora. Então, é preju, né? Então, só para complementar isso aí, Palmeiras e Grêmio no final de semana, no domingo, 16 horas lá no Pacaembu. Do jogo de sábado, eu acho que o Diego Aguirre foi... ele quis perder o jogo. Já entrou mal, já entrou escalando errado. E depois ele acabou com o jogo. Eu acho que o problema do São Paulo é o que eu já cantei lá atrás para todo mundo. Depender de Nenê e Diego Souza, são dois caras que, se eu falar que não sabem jogar bola, eu vou estar mentindo. Mas já estão com idade avançada, não tem mais condições, não vai render o campeonato inteiro aquela pegada. Enquanto eles estavam jogando bem, começo de campeonato, ainda os outros times não estavam focados, não estava todo mundo ali se dedicando ali no brasileiro, muitos clubes pensando em quartas de finais de Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, isso ou aquilo. O São Paulo se manteve lá em cima. Quando todo mundo voltou pro foco, que agora hoje em dia só tem o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians, que também está na Copa do Brasil, e o Palmeiras. Não estando focado mais no brasileiro. O resto é todo mundo focado no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não conseguiu manter. A queda de rendimento do São Paulo é explícita, tá caindo demais. Mas eu acredito isso muito ao técnico. O Diego Aguirre, ele teve um grande trabalho quando ele chegou lá e teve que remontar o São Paulo, né? E quando ele conseguiu isso, ele começou a inventar. Será que ele começou a rodar muito o time. Um jogo jogava com 3 zagueiros, no outro jogo ele voltava com 2. Rodrigo Caio na lateral direita. Quando ele viu a besteira, o Bruno Pérez, que é lateral de ofício, o Bruno Pérez estava jogando na ponta esquerda no sábado. Mas será que ele não foi obrigado a mudar? Não, ué. Por que será ele que foi ele tá obrigado? Com medo de estourar alguém? Por que ele foi obrigado a pôr o Bruno Pérez para jogar no ataque? O Bruno Pérez estava no ataque do São Paulo. De ponta esquerda. Vi ele várias vezes na ponta esquerda. Eu falei, o Rodrigo Caio na lateral direita e o Bruno Pérez lá. Tanto é que quando ele percebeu que ele errou, o Palmeiras fez um e depois fez o segundo, ele trocou. O Aguirre ele sempre foi considerado meio maluco, né? Um cara que dá 5 minutos nele. Começou a inventar demais. Aí, olha só, no intervalo do jogo, o Alan, a gente pode até comentar, ele me tira o Nenê, que é o único jogador de armação no São Paulo, é o Nenê, com a bola no pé, é o que leva a bola lá no ataque. Ele tirou o Nenê
e colocou o Gonçalo Carneiro, que recuou o Diego Souza para fazer a função do Nenê. Olha o que ele fez isso no intervalo do jogo. Ele matou o São Paulo. Eu acho que essa troca aí que o Aguirre fez é muito pela carência, né? O São Paulo ele tem um bom time, mas não tem elenco. Então, por exemplo, o Nenê, ali, né? O Nenê vem mal. Vai colocar quem no lugar do Nenê para render ali no meio de campo? Entendeu? Então recua o Diego Souza, vai criando alternativa, vai improvisando. Mas também não podemos esquecer que o Diego Souza ele é meia. Ele não tem mais força pra isso. Não tem, você acabou de falar. A idade avançada dele faz com que ele não renda o que se espera. O próprio Nenê não tem, mas ele é um meia. Ele é um cara de criação. O Diego Souza nunca foi meia. O Nenê ele tem mais condições físicas. O Diego Souza é verdade que ele rende. Ele rendia muito mais na meia. Ele não jogava de meia no Grêmio, ele era um atacante. Ele é um falso 9, ele vem de trás. Ele rende bem assim, mas meia armador não. Mas acho que hoje ele não tem mais fôlego de chegar ali também acho que não. Até a frente ali. Acho que ele vai ter condições mais. Galera tá participando, hoje a live tá bem movimentada. O Chicão da Coab tá participando, um grande abraço, Chicão. São Paulino frustrado. Manda um beijo pra Manu, a Bruna Laís, um beijo pra Manu. Lúcia Maria, sou cruzeirense. O Eduardo Cavalheiro, parceiro, um abraço. Dudu, um abraço. Santos 3-1 no Corinthians. Abraço, é pouco, Dudu, é pouco. Vamos pra cima, Dudu. Meu amigo Josinei Campos, boa noite, meu amigo. Um grande abraço aí pra você. O Eduardo, gol de dois de Gabriel e um de Sanches. Aí o Douglas pira. O Antônio Cláudio, Corinthians entrará com o time reserva. A Lúcia Maria. Começa com desculpa não, Tonhão. O meu Cruzeiro vai ganhar na final. Acima, Cruzeiro. O Chicão, se pé muito oba-oba, tem que ter mais pés no chão. O São Paulo, na minha opinião, é um bom time, mas agora no final tá faltando pernas e o Aguirre vai ser sacrificado porque ele não tem peças de reposição à altura do time titular e com isso ele vai começar a tentar adaptar algumas posições e eu acho que ele vai se perder nessa reta final. Na verdade, pra mim ele já se perdeu. E outra, ele colocou o Everton no desespero. O Everton, quando pegava na bola, na ponta esquerda, ele não dava aqueles piques que ele sempre dá. Sim. Ele ainda sente a parte posterior da coxa. Então, toda bola que ele tentava ir, ele parava. Né? Ele parava e tocava pro meio a bola. Então, ele colocou o Everton no desespero e não tem realmente peças ali para... Mas aí eu acho que já não é culpa do treinador, né? Culpa já da diretoria, né? Porque... Pra mim, o São Paulo, pelo time que tem, ele tá até bem demais no campeonato. Então, eu também acho. É um time que pra mim é meio de tabela. Porque ele conseguiu fazer o São Paulo jogar. Isso. Só que depois ele começou a inventar, Gugu. O Rodrigo Caio. É que ele tá inventando por quê? Não. Tem cara estourado. É a minha opinião. É a minha opinião também. O Rodrigo Caio não tem condições de jogar na lateral direita do São Paulo. Mas será Como ele coloca um lateral direito pra jogar na ponta esquerda? Mas será que ele não está sendo forçado a fazer isso? Às vezes a gente não sabe, a gente tá do lado de fora. Na minha opinião, ele tá fazendo isso porque ele não tem peça de reposição à altura do time titular. Era muito simples. Era ele jogar o Bruno Pérez na lateral direita, onde é a posição dele, e coloca o Trellis na frente. O Trellis foi entrar, faltando 5 minutos para terminar o jogo. E o Trellis vem entrando bem, o Trellis vem fazendo gol. Não deu para entender ele colocar aquele Gonçalo Carneiro que é ruim. Ele não ia fazer essa loucura ruim. Toda à toa. Hoje o futebol, eu sei, tô te dando um exemplo. Mas hoje o futebol é tão moderno que você sabe como que tá as condições do corpo do atleta, por completo. Então eu acho que ele deve estar tentando poupar, tá inventando pode até estar inventando tentando poupar, ele não colocava o Everton para jogar. Eu acabei de falar que o Everton tá machucado ainda. No desespero. É que você falou, até no desespero ele colocou. Mas por que ele não colocou o Trellis, que tá bem fisicamente? Mas será que tá bem fisicamente? Lógico que tá. Entendeu? Eu não sei, vamos ver. Eu acho que o trabalho que o Aguirre faz é bom, até pelo time do São Paulo. São Paulo o São Paulo nas últimas temporadas
Fazia um tempinho que não chegava. Sim. O torcedor de São Paulo, até a virada do turno, acreditava em o time ser campeão brasileiro desse ano. Então, eu acredito que o trabalho do Aguirre no total é bom. Mas, nas últimas rodadas, devido à queda de produção de alguns atletas, o Everton se machucar, alguns outros atletas oscilarem também, teve um grave problema com o Regis, lateral direito, acabou rescindindo o contrato, então ficou apenas com o Bruno Pérez ali. Aí o Bruno Pérez também tem um problema ou outro, que ele acabou de vir da Europa, aí ele vai adaptar um zagueiro na lateral direita, vai adaptar um Diego Souza no lugar do Nenê, aí na minha opinião ele vai se perder. Na minha opinião, por falta de jogadores de qualidade da mesma posição num banco de reservas, coisa que não acontece no Palmeiras. O Palmeiras hoje tem um bom elenco, onde o Palmeiras chega a ter até 3 jogadores por posição, faz com que o Felipão perca pouca qualidade quando altera um atleta ou outro. Então, para mim, no geral, o Aguirre não faz um mau trabalho, mas ele pode se perder porque não tem peças boas de reposição para manter o estilo que o São Paulo vem jogando e o que fez ser campeão do primeiro turno. Essa é a minha opinião. Eu também penso como o Alan. É isso aí. E o São Paulo agora enfrenta o Internacional. O São Paulo pega o Inter, né, no final de semana. E eu acho que vai ser um jogo difícil. O Inter perdeu pro Sport lá em Recife. Eu acho que vai ser um jogo de empate. O Inter também tu não sabe se vai ou se fica, né? Então, é brincadeira. Tinha tá dando a favor do Palmeiras também. São Paulo e Inter deveria ter obrigação de chegar com certeza. No final do campeonato, independentemente de elenco, é São Paulo. Sim, sim. Time campeão, time multicampeão, tricampeão mundial e da Libertadores. Todos os jogos do São Paulo no Morumbi, mais de 50 mil pessoas. A torcida abraçou o time desde o ano passado, quando era para cair para a segunda divisão, mais de 50 mil lá no Morumbi. Então o time tem obrigação de chegar lá em cima, porque só está disputando um campeonato. E já faz tempo, hein? Já faz tempo que foi desclassificado. Já tá sem perna disputando um campeonato. Imagina disputando 2, 3. Mas é uma pena, né? Porque o São Paulo começou tão bem, cara. Eu falo pra você, até a virada do turno ali, eu não via. Sabia que não. Na minha opinião, o Palmeiras não chegava, na minha opinião. E eu acreditava que o São Paulo ia se desgarrar e iria ter um segundo turno mais tranquilo. Muito por ter só um campeonato. Nos últimos semanas aí, o São Paulo tem jogado um jogo por semana. Então tem toda uma preparação. Mas, infelizmente, lesão do Everton não se cura e tem que ficar forçando o atleta a voltar. A lateral direita se tornou um problema. Até o desespero. O Militão foi embora. O Militão foi vendido, aí trouxe o Bruno Pérez, aí o menino teve um problema também, acabou sendo dispensado, o lateral Regis, e aí o São Paulo teve mais um problema crônico na direita, um cara que veio e mudou, porque o Everton quando chegou do Flamengo, ele ajeitou ainda mais o time do São Paulo. Aí o Everton começa a ter o problema da lesão e não cura, e aí o Aguirre não tem uma forma diferente de jogar. Vocês se lembram que a gente comentava aqui como o Lisieiro estava jogando bola? Sim. Por que ele não entra mais no time do São Paulo? Então, boa pergunta. Ele não é um meia? Por que ele teve que recuar o Diego Souza pesado no meio campo do Palmeiras que voa ali naquele... Aí o Douglas tem razão. Aí o Douglas tem razão porque o Lisieiro, nas últimas vezes que entrou, ele foi improvisado. Na direita ele foi improvisado. As 3 vezes que ele entrou, eu não me recordo exatamente, mas ele não jogou na posição dele de origem. Aí é difícil o atleta render. Mas vamos também dar créditos um pouco também ao Palmeiras também, né? Que o Palmeiras está subindo cada vez mais aí claro. nos campeonatos. Tem um meio de campo fortíssimo, né? Tem até reservas para o meio de campo que mantém a mesma qualidade. Ali tirando o Lucas Lima. Mas a queda do São Paulo não é só o jogo de sábado. Não estou falando que é a queda do São Paulo, mas o Palmeiras também teve mérito. O América Mineiro lá no Morumbi, que eu fiz esse jogo também, ele já teve uma prova ali. Ele colocou o Rodrigo Caio de lateral direito naquele jogo. São Paulo ganhando de 1-0. Ele não mudou nada. Ele não... ficou praticamente um tempo inteiro só tocando bola de lado, esperando o jogo acabar. O América Mineiro foi lá, um gol em cima do Rodrigo Caio e fez o empate. Acabou empatando aquele jogo. A partir dali,
ele deveria fazer alguma coisa que mudasse esse time. Ele está inventando demais. Nos últimos jogos, é só pegar os últimos jogos do São Paulo. O jogador, ele se perdeu e está fazendo com que os jogadores se percam também. E alguns jogadores que estavam tendo oportunidade, é o caso do Lisieiro, não está tendo mais. Não dá para entender o porquê. Sim, eu concordo também, algumas partes que o Douglas disse, mas eu acredito que o São Paulo entrou de novo no cenário para disputar os campeonatos, e se quiser manter a mesma pegada para 2019, tem que contratar o Everton Mas eu Felipe. acho que o São Paulo vai ter que contratar muito para o ano que vem, porque já mostra que o Diego Souza e o Nenê, você não pode acreditar neles por uma temporada inteira. Sim. Né? Tem outros jogadores também que não corresponderam aí, que estão caindo cada vez mais. E o São Paulo é um time, como a gente sabe, é grande, né? Sim. Um time que nunca caiu, é incaível também o São Paulo. Precisa se manter lá em cima, lá nos campeonatos. E do jeito que tá andando as coisas, o Palmeiras com esse time aí, com o dinheiro da tia Crefisa aí por trás aí, contratando cada vez mais. O Corinthians, por mais que ele tenha aquelas fases financeiras que tá difícil, o Corinthians é aquele time que sempre se supera, né? Na raça, na vontade. O Santos tá com um bom time, sendo preparado já para o ano que vem. Precisa de mais algumas peças? Precisa. Mas eu acho que já tá mais bem arrumado para o ano que vem do que o São Paulo. Entendeu? Então eu acho que o São Paulo para o ano que vem já tem que começar a pensar em se manter, para ir pelo menos para Libertadores, porque nesse ritmo aí tá despencando, né? O São Paulo ele não tá caindo, ele tá despencando. Não sei nem se ele consegue se manter até a Libertadores. Eu acredito que para Libertadores o São Paulo vá. Acredito que vá porque Quantos jogos ainda faltam? falta 10 jogos ou 9. Então, 10 jogos ou 9 jogos. Dependendo- Tem outro garoto aqui, ó, que a Silvia tá falando aqui, ó. Tem outro garoto, ela citou 3 moleques aqui. O Luan, o meio-campo. Joga verdade. muita bola, o Entrou em um jogo garoto. só. verdade, Um jogo verdade. Ele joga mais bola do que o Hudson ali no meio-campo do São Paulo. só. Nossa, E tem poucas oportunidades. Ele entra faltando 10 minutos, faltando 15 Cinco. minutos. Outra coisa que eu acho que o São Paulo também se perdeu um pouco foi na base, né? O São Paulo, eu lembro que ele revelava muito jogador bom na base. E do nada parou de revelar. o que. Não, continua revelando. Não, continua, é mas que não- o Douglas não- falou não aposta agora. mais também, cara. Então, não lança. Foi que Não nem eu falei lança. pra você aqui antes de começar o programa. Sim. Hoje teve o Globo Esporte e já vem Mais um raio na Vila. mais um bom atacante aí com 15 anos. O menino fazedor de gols no Santos. Já vislumbra pra mais 2 aninhos já aparecer. Mas isso eu acredito a pessoas, viu? A pessoas. Ontem eu tive o prazer de receber lá no programa lá de São Caetano o Milton Cruz. O Milton Cruz. Excelente. O Milton Cruz que Revelador de tem jogador. 30 anos de São Paulo. Então nós Sabe tivemos um tudo. papo lá sobre futebol de base do São Paulo, quem ajudou ele, o Muricy, ele pegou a época também do Tele Santana. Ele é um cara que passou pelo São Paulo e ele trouxe muitos garotos, revelou muitos garotos. Verdade. E hoje o São Paulo não tem mais esse cara. São Paulo não tem mais esse cara. Ele falou por que ele saiu, Douglas? Tem até o outro. Foi assim. Porque ele era um cara fundamental. Quando o Juvenal Juvencio morreu, ele perdeu força lá. Mudou a diretoria. Quem mandou ele embora foi o Leco. Nossa. Né? Foi o Leco. Cagada. Então, e assim, Ele era auxiliar técnico fixo, né? Durante muitos anos. Exatamente, mas ele era técnico da base. Quando ele entrou no São Paulo, o Sabia Muricy tudo que que tava trouxe acontecendo. ele para ser técnico da base do São Paulo. Então, ele revelou Kaká, revelou Júlio Batista, Fábio Simplício, Edu, aquela galera toda, entendeu? Fábio Aurélio, todos esses caras passaram por ele. E já no final ele foi mandado embora assim, ele contando, né? O Leco aqui, de um lado, a 1 metro dele, e um dos diretores lá, conversando com ele aqui, a 2 metros assim de distância, ele foi mandado embora. Nossa. E o presidente do clube é aqui, sem ao menos, como se ele fosse um cara que estava ali há 1 ano, há 6 meses no clube. Um cara de mais de 30 anos. Os bastidores do futebol, né?
Então, o São Paulo, aí você vê que a base... Aí, ó. realmente- O Douglas resumiu bem o que pode ser um grande problema aí. O São Paulo tem boas peças, mas não é utilizado. Talvez se o Milton Cruz tivesse auxiliar técnico fixo ainda, ele poderia orientar melhor o Aguirre. Eu acho que ele tinha que ser, pela experiência dele, ter passado até pelo pedaço do Tele, Muricy e companhia Um cara limitada. fundamental, não deu. Eu acho que ele deveria de pelo menos ter sido fixado ali como um treinador do time principal Teve várias durante 1, oportunidades. 2 anos e falar, ó, por mais que a gente não ganhe nada, a gente quer mudar o... Ele foi interino O sistema. diversas vezes e Várias sempre entrou vezes, bem. várias vezes. E ele teve sequência boas de Ele foi o último vitórias. técnico do Rogério Ceni. Aí, ó. Ele é um cara Milton que Cruz. eu acredito que deveria ter tido uma oportunidade maior no São Paulo ainda, né? No profissional, não na base, que na base ele já mostrou todo o talento dele. Porque o São Paulo sempre foi um grande revelador, junto com o Santos. Aí do nada o Santos continuou e o São Paulo parou, secou a fonte Mas sabe do São por quê? Paulo. Porque eles fizeram isso. O Milton Cruz é um cara como o Cilinho. Olho clínico. Ele enxerga o garoto, entendeu? Ele enxerga vários jogadores ele lançou. Não só ele lançou, como várias contratações no São Paulo. Ele que trouxe Passaram também. por ele. Ele trouxe os caras. Então ele tinha esse olho clínico, vamos dizer assim, né? E quando passaram ele para se auxiliar no profissional, a base do São Paulo ficou perdida. Ficou perdida. Entendeu? Então, por É isso que- lamentável, né? E os bastidores é que nem você tava falando, né? O cara aqui, o presidente ali, nem pra dar uma satisfação, pra poder... Quer despedir ele? Despeça ele. Pode dispensar, ninguém é insubstituível eternamente, né? Mas com honra, né? Porque é um cara que fez tudo pelo clube, né? Mas- Os 30 anos que ele ficou no São Paulo, ele honrou o São Paulo. Eu acho que mais do que deixar um profissional desse sair dignamente de um clube, é que o São Paulo não repousa a altura. Sim. Hoje você Mas não é vê. difícil você ter o Milton Então. Cruz. Aí você dispensa. Pra vocês verem como não teve uma sequência. Quando o Milton Cruz saiu do São Paulo, veio o Pintado. Isso. E o Pintado hoje é técnico lá no São Caetano. Verdade. Então você vê que logo em seguida ele já saiu fora. Aí já se perde, né? O time já se perde todo. É difícil, né? É uma mudança dessa, como o Rogério Ceni, né? Hoje você vê um Sidão falhando tanto, oscilando tanto, e era uma posição do São Paulo inquestionável, né? Há um E tempo ninguém atrás. se preparou, né? Ninguém pensava Mas que um dia o Ceni ia se aposentar e vamos preparar alguém pra entrar Hoje no na lugar. seleção brasileira, a gente viveu 2 décadas praticamente com o Cafu e Roberto Carlos. Até hoje não tem. se fala com a mesma segurança das laterais. O ciclo mudou, mas não tem a... E não vai existir, hein? Pra Não mim, vai, Cafu e Roberto Carlos, pra Não, mim. a gente até temos 2 grandes laterais que poderiam ser a substituição, porque nos clubes eles rendem muito, que seria o Daniel Alves e o Marcelo. Vixe. Mas chega na seleção não rende a mesma coisa. Não limpa nem a chuteira do de Cafu e... Verdade. Mas nos clubes eles ganharam até mais. Verdade. Galera, nós temos a Visual Envidraçamento de Sacada, é o nosso patrocinador oficial do nosso programa. Eles têm 18 anos de tradição no mercado aqui em Praia Grande. Seu portfólio todo em envidraçamento de sacada, box, persianas, redes de proteção, fachadas de vidro, vidros temperados e laminados, guarda-corpo, janelas, espelhos. Então dá uma ligadinha lá, faça um orçamento sem compromisso no conforto do seu lar, da sua casa, do seu apartamento. 13 3591 5105, 13 3591 5105 e faça um orçamento sem compromisso. Dá uma ligadinha lá, eles estão na rua Roberto Soge, 420, no bairro do Boqueirão. Beleza, Douglas? Muito bem, vamos falar um pouco de Copa do Brasil, que a gente já está chegando aqui à reta final. O papo passou rápido, ó. Cruzeiro e Corinthians no meio de semana é a final da Copa do Brasil. A galera que está participando com a gente, deixa aí o palpite pro jogo. Quanto que vocês acham que vai ser esse jogo aí? Deixa o palpite aí pra gente Jogo discutir. equilibrado, hein? Pra gente discutir aí Cruzeiro e Corinthians, que fazem a final da Copa do Brasil, já começa amanhã. Amanhã no Mineirão. E eu já quero apontar 2 jogadores que podem ser aí cruciais para ambos os times. Não são nem os atacantes, são os 2 goleiros.
Fábio e Cássio. 2 gigantes no gol aí que pode decidir. Verdade, Douglas, bem lembrado. Hoje nós tivemos uma coletiva muito bacana com o Cássio e com o Fábio. Os dois deram a coletiva juntos hoje pela manhã falando sobre esse grande jogo. E com certeza o Douglas foi feliz aqui no que ele disse. Pode ser o grande diferencial. O Fábio, um grande pegador de goleiros. São 2 grandes goleiros. O Cássio cresce muito em jogos assim pelo Corinthians. Então, essa final, ela pode começar pela defesa, né? Porque o Cruzeiro tem uma baita de uma defesa. Eu acho que é mais sólida a defesa do Cruzeiro do que a do Corinthians. Mas o Corinthians também tem o Cássio, tem o Fagner, que a gente ainda não sabe se joga, tem o Henrique, mas o Cássio, ele cresce muito em jogos assim. Virou uma tradição no Corinthians. Chegou uma fase final, o goleiro ele cresce, passa uma segurança. Porque quando o time vê um goleiro lá atrás bem, o time joga melhor, né, Douglas? O time flui melhor o jogo. Então o Cruzeiro não precisa nem dizer. Fábio pegou 3 pênaltis outro dia. Fábio, a grande injustiça do futebol brasileiro é o Fábio não ter sua oportunidade na seleção brasileira. Mas se a gente entrar nesse assunto aí, vai demandar horas e horas de comentários. Mas o Fábio e o Cássio podem sim fazer a grande diferença para as equipes na final. Eu acho o Fábio mais completo ainda. Eu acho que o Fábio tem uma vantagem que em cima do Cássio, que é que o Fábio ele falha muito menos do que o Cássio. Por mais que o Cássio cresça, ele realmente tem jogo que o Cássio é espetacular. Me lembra muito o Rodolfo Rodrigues. Faz cada milagre que é sacanagem. Mas dá 5 minutos nele, vai lá e pimba, entrega o ouro. Já o Fábio não, o Fábio é aquele cara que raramente você vê um gol de falha do Fábio. É muito difícil, é um cara extremamente eficiente ali embaixo da trave ali. Fora que a zaga, eu continuo insistindo, a zaga do Cruzeiro pra mim ainda é melhor, é um time mais completo, a zaga mais sólida. O Dedé pra mim ele voltou a jogar em alto nível, da mesma maneira quando ele surgiu no Vasco, que ele era aquele baita zagueiro, aí depois ele começou a sofrer várias contusões, inclusive quando ele chegou no Cruzeiro. Acho que ele ficou 2 anos no Cruzeiro parado no departamento médico, porque ele toda hora ele se machucava. Esse ano que ele voltou a jogar mesmo, em várias partidas seguidas. Ficou 2 anos parado praticamente. 2 anos, de cirurgia no joelho e tudo. E ele jogando, pra mim é um zagueiro que seria fácil na seleção brasileira, porque eu gosto muito do Dedé. É um cara que ele chega na frente, faz gol. É um cara que lá atrás também falha pouco. Eu acho que o Cruzeiro amanhã vai... Ele falhou contra o Palmeiras, hein? Mas é pouco. Que nem eu falei, é pouco. É um jogador que é sólido. Que nem o Fábio. Não vou dizer que o Fábio nunca falhou. Mas para você lembrar as falhas do Fábio é muito pouco. Entendeu? Também tem que puxar na memória aí. Qual decisão que o Cássio também falhou, hein? Não me lembro, hein? Tem algumas aí que... Então, é onde eu ia chegar, com o Douglas tocou no ponto. O grande diferencial do Cássio é que ele amedronta o zagueiro num jogo de decisão. Aquela defesa contra o Diego Souza lá é um ponto contra o Colo-Colo. Quem assistiu o jogo, Corinthians e Colo-Colo... O primeiro jogo foi um milagre. O Corinthians Cássio só veio vivo. Foi absurdo. Por causa dele. Então, absurdo. Ele tem grande mérito. Então, o Cássio é um baita de um goleiro. Entre os dois, eu ficaria com o Fábio. Minha opinião também. Mas eu acho que o Cássio, ele cresce muito. E a segurança que ele passa pro time defender 1, 2 bolas, faz o time criar coragem e não desistir. E essa decisão aí, eu tenho minha opinião que... Eu acho que também... Eu acho que nessa questão de goleiros, os dois se equivalem. Não tem nenhum mais... mesmo nível. Os dois são... dentro do time ali, ambos, os 10 de cada lado confiam. Sim, então, sim, isso sem dúvida. A questão de goleiro se equivale. Agora, as outras posições, o Cruzeiro, com certeza, é um time muito mais técnico. Fora que tá um bom tempo junto. Já tem mais de 2. O Mano Menezes é o técnico mais antigo, com mais longevidade aí no nosso futebol, e com mais de 2 anos no Cruzeiro. Coisa rara. E o Mano, pra mata-mata, ele é especialista, né? Verdade. A especialidade do Mano é mata-mata. E o Jair Ventura chegou no Corinthians. Olha, se continua com Osmar Loz,
já tinha ficado pelo Flamengo. Eu acho, Douglas, que assim, Corinthians e Flamengo, teve um senhor aqui na nossa mesa que não está hoje, que ele cravou que o Flamengo ia atropelar o Corinthians. Com certeza, então. Mas o Flamengo também é muito mentiroso. O Mas Cruzeiro é muito mais time. Tudo bem, não. Mas assim, no papel, você falava que Não, sim. Porque o Flamengo... Se o Cruzeiro Flamengo, perde, você vai falar que o Cruzeiro é mentiroso Flamengo, também. Não, o Flamengo, ele tem o Flamengo, ele demorou muito... 3-0 agora no Ele demorou Corinthians. muito com o Barbieri. Essa é a grande realidade. O Flamengo não tem um time ruim. O Flamengo, pelo contrário, o Flamengo tem um time bom. Só que o Flamengo estava igual o Santos na época do Jair. Totalmente bagunçado. Só falando do Flamengo também, ó, pra mim o Flamengo agora chega no Brasileirão, hein? Porque trocou o técnico e tá começando a ajeitar. E só tem um campeonato também. Sim, E o Flamengo tem um elenco bom. E melhorou o time do Flamengo com a chegada do Dorival. Outra coisa, Entendeu? outra coisa. Então, o Flamengo, pra mim, a diretoria, ela pagou pra desclassificar o time. Eu tenho familiar no Rio e eu converso com um primo meu sempre. E ele sempre me falou isso. O Eduardo Bandeira é um bom gestor. Mas para dirigir o futebol, Não ele dá. é. E o problema é que toda decisão Passa é amarrada para passar pelo Bandeira. Se talvez ele tivesse ali alguém para auxiliar, se ele deixasse alguém, como esse meu primo flamenguista tá por dentro de Chegou a hora de trocar, vamos mudar agora no meio do campeonato. Mas não, o Eduardo Bandeira, ele encerra o mandato nesse final de ano, não pode se reeleger para 2019, o Flamengo vai ter um novo presidente. Mas o Flamengo o Flamengo pagou muita dívida, tem um bom elenco. Sim, o Flamengo é outro hoje. Mas vamos ver, com o Dorival, ele pode fazer um feito inédito. Se o Dorival é campeão brasileiro aí, assumindo o Flamengo do jeito que assumiu, e como o Douglas disse, tem muita possibilidade para isso, o Dorival fica para 2019 com qualquer presidente que seja eleito. Eu acho que mesmo não sendo campeão, já pela mudança que o time teve e comportamento em campo, o Dorival já é certo para 2019. Depende. Só se tiver alguma tragédia no meio do caminho aí, o time despencar de novo aí, mas raramente ele não vai ficar com O contrato foi de 3 meses, só até o final da temporada, para ir o próximo E o Dorival precisa de um título, né? Porque ele faz é ótimos né? trabalhos. Caraca, verdade. Ele Leva o time até ele foi campeão da Copa do Brasil. Aí chegou na Libertadores de 2011. Santos capengou na primeira fase, foi mandado embora. Aí entra o Muricy, dá uma ajeitadinha aqui, outra ali, campeão da Libertadores. Sabe, já tem um novo fazendo, já tem um filho do Dorival fazendo esse papel aí que o Douglas disse. Se chama Roger Machado, porque ele arrumou o terreno lá pro Renato, o Renato ganhou tudo. Arrumou o terreno aqui no Palmeiras, o Felipão... Verdade, agora chega o Felipão e... É complicado, né? Mas o Dorival merece. O Dorival é um grande treinador. Ele merece. Eu acho que Dê ele os palpites pra gente aí da galera lá. Galera mandou os palpites aqui, ó. O Antônio Cláudio, Cruzeiro 1-1 com Corinthians. O Josinei Campos, 2-0 pro Cruzeiro amanhã. O Chicão, 1-0 Cruzeiro. O Rafael Vasconcelos Colasso, 3-0 Cruzeiro. Josinei, Cruzeiro campeão. A Janaína Fanática, 2-2 essa final. Galera mandando seus palpites. Vamos mandar um abraço especial aqui também pro Sandy, meu parceiro, o Wesley Passos, meu primo, o Adolfo Gomes, lá dos Estados Unidos, assistindo a nossa live. Um abraço, Adolfo. Vão mandando seus palpites aí, e que a nossa live já tá na reta final. Eu acho que... Vamos pro palpite do Cruzeiro. Vai lá, Gugu. Vai você primeiro. É um jogo complicado, né? É uma final, né, Gugu? Final. Eu tô falando sério, Não vai gorar, não vai gorar. Dá um palpite consciente, ó. Pô, mas é consciente. Já viu dando algum palpite sem estar consciente? Imagina, Não bebo, nem água eu bebo. Olha o palpite. Mas na boa, um time que nem o do Corinthians aí, que tem Fagner, Romero. Time bem montadinho aí. Vai ter que engolir Jair o no Corinthians, banco, hein? Jair Meu no Deus banco. do céu. O Santos com esse timão não tá nem disputando Arrascaeta nada. joga amanhã? É uma Não. pena, viu? Uma pena. A Arrascaeta Não não joga nenhum dos dois jogos, inclusive. É pra acabar. Ô time cagado, Jesus Cristo, mano.
E levaram a decisão pra arena ainda, hein? Ainda levaram. E você viu o sorteio da bolinha, hein? O Cruzeiro ganhou E o sorteio da bolinha? A bolinha tá aqui no meio, a menina roda e pega no meio. Na cara dura, mano. Na cara dura, meu O Deus. Cruzeiro ganhou todos os sorteios pra levar o último jogo. Oh, Final Jesus. contra o Corinthians. Não, e tem um detalhe que eu tava Não escutando deu na certo. rádio hoje. Na Copa do Brasil, se eu não me engano, e também o rapaz da rádio, o Zaidan, não estiver errado, o Cruzeiro não ganhou um jogo em casa na Copa do Brasil. Não, vai inverter tudo. É. Vai inverter Ganhou tudo. Vai todos inverter fora. O Cruzeiro conseguiu a classificação fora de casa. Empatou contra o Atlético Paranaense, se classificou. Perdeu contra o Santos, se classificou. Empatou contra a equipe Palmeiras, se classificou. E ganhou pro E ganhou, fora, Palmeiras. todos os jogos O fora. Cruzeiro é fera, O Cruzeiro é mais fera. Então a gente não sabe se mesmo se o Cruzeiro perder amanhã, se chegar aqui na arena, dá-lhe um baile. Mas eu acho o que na jogo. arena não dá, não. O jogo amanhã é equilibrado, são duas grandes equipes, apesar que o Cruzeiro nunca caiu, o Corinthians já, né? Então, só o Cruzeiro é campeão aí. O Arrascaeta não joga, eu vou tirar 2 gols que eu pretendia que ele ia fazer. Então, pelas minhas contas, de 7, vai pra 5-0. Era 5 a 0 7 com pra 2 quê? gols do Arrascaeta, mas não vai estar em campo, então 5-0 pro Cruzeiro. Você tá escutando? Ele já deu o Jogo palpite de equilibrado, sábado. mano. Ele deu o palpite de sábado, que vai ser 9, né? 9-0. 9 mais 5, 9 mais 5, 14 em 2 jogos. Caraca. Aí você vê a. Nem média de Premier League. Vamos ver, então. Me cobrem na terça-feira que vem. E é por palpite favor. consciente o teu Google. Com certeza. Hoje. Vambora. Ele tá egorando o Cruzeiro, hein? Cuidado, Não, hein? não. Cuidado, hein? Eu não gosto das Marias lá de Minas lá, mas amanhã É o eu tava maior até de em Mi- paz com o Corinthians esses dias aí. Desculpe aos atleticanos, mas é o maior de Minas, né? Eita. Sei não, viu, mano? E pode se tornar o maior Não. campeão da Copa do Brasil. Pode ser maior de Minas porque o Cruzeiro nunca caiu. Já o Atlético, então pra mim time grande não cai. Então, por essa média aí de cai e não cai, o Cruzeiro é maior do que o Atlético. Realmente, tá certo. Olha, a minha opinião E aí? amanhã é. O jogo amanhã vai ser. Eu acho que o Cruzeiro amanhã vai surpreender. Vai taticamente. Vai esmagar o Corinthians. Amanhã eu acho. 1-0 Cruzeiro. Mas 1-0 Cruzeiro amanhã. Mas pra mim eu acho que o Corinthians vai ser O Cruzeiro campeão. vai esmagar o Corinthians amanhã. Mais 1-0. Isso que é incoerente. Claro Só que vai não. esmagar de 1-0. Claro que não. Ah, dá licença. Ué, não é, Que vai esmagar é 3, 4. vai dar um nó tático no 7. Corinthians e vai fazer 1-0 e vencer o jogo. Aqui 1-0. Vamos meter uns 3 amanhã. Vamos que Ó, vamos. minha Cruzeiro. opinião é amanhã Cruzeiro 1-0 no Não. Corinthians, Vai Douglas. ser 5 porque o Muito Arrascaeta bem, não vai jogar. muito bem. A minha opinião sobre esse jogo vai ser o time do Cruzeiro em cima o tempo todo. Muitos ataques. O Cássio vai trabalhar muito mais do que o Fábio, isso com certeza. Vai mitar no Cartola. O Corinthians vai apostar da velocidade no contra-ataque, roubada de bola, vai jogar no erro do Cruzeiro, porque o Corinthians não vai sair para jogar lá no Mineirão, não vai sair. Então vai apostar na velocidade do Cleison, na velocidade do Matheus Vital e numa jogada criativa do Jadson. E até do próprio Romero. Muito pouco para um time que E vai até do disputar próprio no fim. Romero. Mas se nós lembrarmos da última Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo, que os dois clubes tinham grandes jogadores, mais grandes jogadores, nós tivemos 2 jogos horríveis. 2 jogos horríveis, 2 jogos de 0-0. Na última final da Copa do Brasil, isso eu tô falando. O futebol tá feio. E o Flamengo com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Everton Ribeiro, com o Diego, com todo mundo. Então nós tivemos 2 jogos horríveis. 2 jogos de 0-0. E eu acho que esse ano de Corinthians e Cruzeiro nós teremos gols. Amanhã eu acho que o Cruzeiro vence. Eu acho que o Cruzeiro vence, mas uma diferença mínima. É o que o Alan falou, 1-0, amassa o time do Corinthians. Só o Corinthians, eu acho. O Cássio fazendo defesa, bola passando perto, trave. Mas eu acho que o jogo é jogo de 1-0, 2-1. Entendeu? É uma final, um jogo nervoso. Na própria coletiva hoje nós vimos do Fábio.
respeitando muito. Respeitando demais o Cássio, respeitando a história do Corinthians, respeitando a camisa. Então, vai ser um jogo ali estudado. Mas o time do Cruzeiro é mais técnico, tem mais toque de bola, é um time mais entrosado. Então, é um time que joga em casa também, tem que fazer o resultado. Vai esperar chegar na arena do Corinthians para ver o que acontece? Mas não. Esse time do Cruzeiro acho que ganha lá no Mineirão e ganha aqui na arena. É um time que ele é muito certinho. O Mano tem um time muito redondo. O Mano e o Renato Gaúcho, hoje no futebol brasileiro, são os dois treinadores que tem o time na mão. O time inteiro, até os reservas, na mão. Sabe onde vai colocar cada um, cada peça. Sabe como vai jogar em casa, sabe como vai jogar fora. Como eu disse, o Cruzeiro ele joga ainda melhor fora. Que parece que não tem aquela pressão da torcida, parece que os jogadores se sentem mais. Só que um detalhe, eu vou dar um detalhe desse time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro jogou fora de casa na postura Mano Menezes. Sim, segurando. Jogar fechadinho. Na boa, fechadinho e tal. Pegou um time do Palmeiras, que é dentro de casa, o Palmeiras agride o tempo inteiro. É obrigado a agredir. Pegou o Flamengo na Taça Libertadores também. O Flamengo o tempo inteiro lá no Maracanã com mais de 50 mil pessoas. Jogou no contra-ataque, fez o Santos aqui na Vila. O Santos aqui na Vila não pode jogar atrás do meio campo. Nem 2 minutos. O Santos jogou naquele jogo com 4, nós fizemos o jogo, inclusive eu, o Alan, 4 jogadores ofensivos. O Cruzeiro, por uma bola, lá no finalzinho do jogo, fez 1-0. Então, mudou a ótica agora, entendeu? O Corinthians já não sai. O Corinthians não sai os 2 jogos. E nem na arena até acho que o Corinthians vai sair que nem louco, entendeu? Então é importante fazer 1-0 amanhã. E tanto é que esse ano o time do Cruzeiro já perdeu lá na arena. E o time do Corinthians estava mal também. Então, olha, é uma final imprevisível. O Cruzeiro tem mais time, tem mais tempo de trabalho, o Mano Menezes, mas é um jogo final. Final, tudo se equivale. Mas brincadeiras à parte, faz mal um time que tem Romero, Fagner e companhia limitada a ser campeão. Isso faz mal. Ih, tá com inveja, irmão? Não é inveja, não é inveja. É um time que joga lá atrás. Tô falando aqui ó, que você é muito clubista, Gugu. Jamais, isso nunca. Quem é o nome? É a Silvia, né? É a Silvia. É o Chicão. O Gugu é muito clubista. Isso aí é conversa, Chicão. Jamais. O Marinho perguntou o que nós temos hoje no varal, Marinho. Nós temos a camiseta do Bate-Bola Mil Grau. Lembrando sempre, se você quiser adquirir a nossa camiseta, entra lá no nosso Instagram, @Bate-Bola Mil Grau com 2U no final, ou no nosso Facebook, Bate-Bola Mil Grau, e peça todas as informações. Nós entregamos aqui em Praia Grande sem custos a camiseta oficial do Bate-Bola Mil Grau, para você fazer aquela caminhada, atividade física, só adquirir a camiseta, e se você bater uma foto, sai nas nossas redes sociais. A partir de hoje, nós temos um YouTube do Bate-Bola Mil Grau. Nós teremos todas as edições lá no YouTube, gravado lá. Então, você que queira acessar Bate-Bola Mil Grau no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Vem muitas novidades aí que nós iremos postando ao longo do tempo. YouTube Bate-Bola Mil Grau, Douglas. E vamos para mais uma polêmica? Falar de varal, eu quero mandar um abraço aí pro Otacílio Neto. Otacílio Neto, ex-jogador do Corinthians, 2009, jogou com o Ronaldo e companhia. Me segue aí no Instagram. Parceirão, virou parceirão, fiz uma amizade com ele muito legal, o Otacílio Neto. Quem sabe um dia aqui no nosso programa, né, Otacílio? Me presenteou com essa camiseta do Nacional e hoje eu vim aqui. Bela camisa, hein? Em homenagem ao Nassa. A camisa é top. Toda autografada aqui com os jogadores do Nacional. Nacional. Muito bonita essa camisa do que muito time da primeira divisão. E lá no Corinthians, só para ilustrar, lá no Corinthians tem o Thiaguinho, que veio do Nacional. O Fábio Carilli foi num jogo lá na Arena Barueri, Oeste e Nacional, e levou o Thiaguinho, que tá no elenco do Corinthians, aí pode jogar sábado, hein? O Thiaguinho.
Thiaguinho, vai se dar mal sábado, hein? É melhor se contundir aí, arruma aquele miguezinho. O garoto já tá numa final. Outro dia. O garoto já tá numa final de Copa do Brasil, já tá lá. Gabigol. Tá lá no Mineirão. Gabigol vem afiado pra sábado. Não cai nessa não, Thiaguinho. Fala, Gugu. Vamos pra polêmica? Não, Cara, rapidinho. já tamo no Atlético finalzinho. do Atlético Paranaense. Eu vou citar algo que eu queria citar e passou batido. Futebol feminino, né? Nós tivemos Santos campeão. Nós tivemos aí o Santos Dentro campeão. da fazendinha. Tivemos 2 jogos aí finais. Santos e Corinthians definiram a Copa Brasil de futebol feminino aqui no Brasil. E o primeiro jogo na Vila Belmiro deu Santos. 2-0? Gol para 3-1 na Vila. 3-1 na Vila? Foi 3-1 na dois gols de Vila. diferença. Foi 3-1 não. Acho Foi que 2 gols de diferença. Foi 2-0. Se eu não me engano, foi 2-0 na Vila e 2-2 lá na 2-2. Fazendinha. 2-2. E o Santos foi campeão. Então, o futebol feminino é um esporte que nós também queremos trazer atletas aqui da região, ou Praia Grande, ou Santos. Nós queremos também abrir espaço para as mulheres falarem como é a vivência do futebol. Eu participo em algumas transmissões convidado pelo Douglas, pelo Vive Esportes, e nós sempre cruzamos com algumas atletas lá no estádio da Vila Belmiro. Então sempre estão ali treinando, passando, e é legal porque o Santos dá um apoio bacana para esse esporte. Que a notícia triste é você ver uma final tendo que ser com portões abertos de graça. Então, ainda é um esporte que ainda não tem muito apreço, né? Não é valorizado. Se é cobrado, não enche. Não é como o futebol masculino. Mas nós temos que acreditar que um dia o futebol feminino vai ter apoio, patrocinadores, torcida também, como no futebol masculino. Então, um beijo especial para as Sereias da Vila, que foram as grandes campeões aí da Copa Brasil de futebol feminino, Douglas. E em cima desse assunto, a Libertadores da América, os clubes que não tiverem o time feminino, ele não vai poder disputar mais a Libertadores. Então, obrigatoriamente, os clubes, a partir do ano que vem, tem que ter o time feminino. Muito bom. Até parece que a Comebol é organizada, hein? Então, isso já... Mas é bacana já tá essa atitude aí pro ano que vem. Tanto é que o time do Corinthians tem um bom time que já vem treinando há um bom tempo. As Sereias da Vila nem precisa falar, sempre campeão aí. Acho que o Santos e o Corinthians são os que mais investem, né, no futebol feminino, acho, porque sempre estão com times aí, jogadores na seleção. O Osasco Aldax tem um bom time também. Então legal, as meninas ganhando espaço aí no cenário. Eu que entrevistei a Aline, goleira da seleção brasileira. Legal, goleira. Muito legal mesmo, gente boa demais. Bacana. E essas meninas devem ter história pra contar ainda. Tem muitas histórias, só que aqui não é valorizado ainda realmente como se deve, mas lá fora é diferente. Suécia e Estados Unidos são os que mais investem, né? Noruega também. Perfeito. A Marta ganha os títulos dela como? Jogando lá fora. Jogando lá fora. Aqui não tem como. Ia passar fome. Só em cima desse jogo aí também, vale ressaltar uma informação ao Gugu, que o maior público da Vila Belmiro registrado neste ano, sabe qual foi? Das Sereias na final. Santos e Corinthians, o jogo das Sereias da Vila. Mas ali era botão aberto, escancarado, final, outros maloqueiros. Menos mimimi. Gugu, eu vi o Santos vice-líder do Brasileiro ano passado com 4 mil torcedores. O Santos, mas ali, é que nem eu canso de falar para alguns amigos meus. Ali a gente tinha um time totalmente brigado com a torcida. Uma das poucas vezes, não, eu tô falando a real mesmo. Era um time que a torcida tinha. Tanto que o Zeca, o Santos brigava com o Lucas Lima, com todo mundo ali naquela época. Mas ali. a torcida tem que fazer a parte independente, mano. Mas os jogadores queriam. Você imagina, os jogadores do Santos daquela época, vice-líder com o Ricardo. Muitos amigos meus também criticam, Ricardo Oliveira. Pra mim, o Ricardo Oliveira não serve mais para o Santos. Qual foi a polêmica que você disse que ia dar? Ia falar do jogo do Atlético Paranaense. Manda. Dos jogadores com a camisa 17. Todo mundo entrou, só o Paulo André se recusou e criou um clima. Ia parabenizar ele. Bem chato no vestiário. Agora a CBF não. Eu tava ouvindo hoje um jurista. Ordem do presidente do Atlético Paranaense. Então, só que eu tava vendo um jurista hoje falando que se o presidente não pedir autorização
para a CBF, o Atlético pode ser punido, porque tem que ser pedido por escrito antes do jogo, isso daí. Tem que ter pelo menos 48 horas antes e foi menos de 24 horas. E saber também se os jogadores foram por vontade própria ou foram obrigados. E agora ficou um clima que nem o Paulo André, que é um jogador que todo mundo sabe que é um cara crânio, né? Um cara inteligente, um dos mais inteligentes que tem no futebol. É um cara que tem uma visão ampla, além das 4 linhas, até mesmo para poder crescer o futebol profissional, aonde ele não é valorizado, né? Que tem muito clube hoje aí que no Brasil que atrasa salário e tudo. Ele lutou muito por isso. E ele foi contra essa atitude, ele se recusou a entrar, né? Não porque ou ele vota ou deixa de votar no número 17, ou no 14, ou no 13, ou no 10. Isso daí não vem à parte. Mas eu acho que o presidente não deveria ter tomado essa atitude, porque não pode misturar o futebol com a política, né? Que o Só futebol... lembrando que o Paulo André iniciou aí o movimento do bom senso. Isso. Então, obviamente, deve ser por isso que ele, Sim. como ele pregou várias vezes o bom senso, então... Aí ficaria até sendo contraditório. E ele é um cara que ele sempre lutou pelos jogadores. Eu acho que ele saiu fortalecido nisso daí. Nesse caso aí, não sei qual vai Mas ser. a corda sempre estoura. A corda vai acabar estourando pro lado dele. Mas hoje o Paulo André não precisa mais de Atlético Paranaense, Sim. não. Tá no final de O carreira. Atlético Paranaense que precisa dele, não Exatamente, ele que precisa do Atlético. Só uma correção aqui, tá? O Marinho, Silva e o Everton foi 1-0 Santos na Vila e 2-2 lá na Fazendinha, o Santos campeão. Então, muito obrigado aí pela correção. A Rita Gisela falou assim: e aí, Gugu? Tio Marcão e Gisela dando um alô pra rapaziada. Beijão, Marcão, beijão, Gi. Tamo junto. Galera aí acompanhando. E o senhor Everton Albuquerque tá aqui na nossa live, Saudade trabalhando. de tu, viu, Chuchu? Né, Everton? Hoje você está trabalhando, não pode estar aqui conosco. Fez muita falta. Esteja aqui semana que vem. Você faz parte da nossa bancada aqui. Só finalizando esse lance do Paulo André, as informações que correm é que foi ordem do presidente para os atletas entrarem com a camiseta. Ele disse: eu não vou entrar, e não entrou. Né? Então, Tá certo. alguns veículos Apoiado. Ele é pago pra jogar, não é Exatamente. pago pra apoiar aquilo que o presidente quer. Apoiado. E se fosse o 13? Que é o Também número tá dele. errado, também tá Mas é errado. o número tá dele. Não, mas ali é o número que ele tá escrito. Alguém tem o número 17 do Atlético Paranaense. Alguém tem 17 do Santos. Alguém tem 17 do Palmeiras. Coincidentemente, ele Alguém tem ele o usa 13. a camisa 13. Entendeu? Alguém tem o 13. Então, é uma coisa que não deve ser levada para o futebol. Que nem hoje. A Gaviões e a torcida jovem do Santos, elas repudiaram, elas são contra o candidato do número 17, né? Mas também não falaram que são a favor do número 13. Já pensou se algum jogador do Corinthians falar, agora levanta a camisa só o 17? Não, tem nada a ver. Isso, Não tem pode nada. misturar. Tem nada a ver. O cara é Política, pago pra jogar futebol. bola, então ele não pode pegar as ideias dele. É que nem o presidente do Atlético Paranaense. Como que ele pode querer levar os ideais políticos dele pra dentro do clube? O clube não é dele. Não, se houver um consenso de todo mundo, Mas fizer o pedido, como disse aí, mesmo assim, fizer o pedido e tal, e tudo mesmo mais. assim eu sou contra. Sabe por que eu Não, sou tudo contra? bem, podemos ser contra ou a O favor, Atlético mas Paranaense, se vamos tiver supor, o tem 1 consenso... milhão de torcedores. O Atlético Paranaense é desse 1 milhão de torcedores. É eles que bancam o clube. Não é, são os mais de 20 milhões de corintianos que bancam o Corinthians. São os mais de 30 milhões que bancam o Santos. De torcedores do Santos. Meu Deus. Entendeu? Então, Não, eu discordo. então não é pode torcedor ser o que banca presidente. clube, não. Mas Torcedor não banca clube, não. Se o Santos dependesse do torcedor, tava ferrado. qual que é o patrocínio do Nacional? Cadê a tua carteirinha de sócio? Cadê a Minha tua carteirinha de carteirinha de sócio? sócio eu Quanto tenho. você contribui lá, todo mês lá no Todo Santos? mês eu pago o meio das minhas vencido, filhas. Lô, tá Opa! vencido. Todo mês o meio da minha Se o Santos filha tava dependesse pago. do torcedor, o Santos tava falido. Sábado eu tava estou falando. presente. Vê quanto que dá de público Todos aqui na os Vila clubes- Belmiro. Meu Quais Deus! são os clubes que dá Qual- renda não hoje? fala. Qual é a Lô. quantidade de sócio torcedor que o Santos tem? O Santos tem cerca de 30 mil sócios torcedores. Não paga um salário ali, não paga o salário do Carlos Sanches. Meu Qual clube Deus! hoje vive de renda? Qual clube consegue viver de renda hoje?
Palmeiras. Nem o Palmeiras. Nem o Palmeiras vive de renda. Nem o Palmeiras vive do sócio torcedor. É um bom dinheiro, mas vive? Não vive. Você falou que os torcedores bancam os clubes. A Crefisa tá no Palmeiras por quê? Por que a Crefisa não tá no Nacional? Porque ela julgou necessário. Você sabe a história da Crefisa? Porque a Crefisa tem interesse em um clube grande. Ué, mas poderia. Pra você ser clube grande, o que você precisa? Torcida. E isso tem torcida. Mas tu falou que a torcida completa outra. Tu falou agora imagine você como presidente do que você clube. Disse. Você falou que a torcida leva. A torcida traz o patrocínio. A torcida banca o Corinthians tem patrocínio bom por quê? Tem torcida grande. De maneira alguma. Tá sem patrocínio, Google. Não, mas o Corinthians sempre teve patrocínios bons por quê? Porque tem a torcida grande. Por causa de torcida? Opa! Porque se você tem um produto, você tá aqui, ó. Você sabe que o futebol é paixão. Gugu. Eu já deixei de tomar refrigerante porque tava patrocinando o Corinthians. E eu já comprei produtos piores porque tá patrocinando o Santos. O futebol vai muito além das quatro linhas. É top. Não, o futebol vai muito mais além das quatro linhas. Então a empresa ela só vai ali porque a Globo tem audiência. Qual que é os maiores patrocínios, né, na Globo? Então, aí você acha que quem banca a Globo é a torcida, então? Não é a torcida, mas é quem assiste. Pede audiência pra ver se alguém quer patrocinar. Quem não é visto não é lembrado. Quem é mais assistido? Tá certo, a CSR Esporte ou a Crefisa? O Nacional da Lapa. E o Nacional é um clube que eu gosto. Nacional da Então os presidentes de clubes, eles não podem pegar o clube e falar assim, nós vamos apoiar fulano. Não, o clube não é deles. Não, mas não pode. Não, você tá certo nisso que você falou. Você só tá errado na hora que você falou que o torcedor banca o clube. Tá errado. Porque senão o patrocínio não vai querer aquele clube. Que isso? Nada a ver. Manda a Crefisa patrocinar o Santos tem 300 patrocínios lá na sua camisa. Você acha que é por causa da torcida? Manda a Crefisa. Você acha que é por causa... Eu tô te perguntando. Tem um logo público. O Santos tem cerca de 8 milhões de torcedores no Brasil. E na Vila? Vai ser mas a gente cabe 8 milhões na Vila? Mas cabe 10 e não põe 10. Mas aí não é põe outra 10 história. mil. Só que você quando tá aparecendo na televisão... Não é outra história. Quando você tá aparecendo na televisão, quando você tá aparecendo no jornal... Quantos jogos vai do ser Santos é aquela torcida do Santos inteira, mas aí é uma guerra nossa com a Globo. Pra grande massa Nós somos no Brasil. A quinta maior torcida do Brasil. Isso já é uma guerra política com a Globo. A Globo não gosta da torcida do Santos. E como o Santos tá cheio de patrocínios lá, então? Toda final, a torcida do Santos grita, ele se chupa a Rede Globo, que o nosso Santos é campeão de novo. Você acha que tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo, porque a Globo boicota nós, então nós boicota a Globo também. Pra você ver que caiu por terra tudo que ele falou aqui. O Eurico. O Eurico vamos finalizar. O SBT na final do Campeonato Brasileiro? Vamos finalizar com os palpites novamente. É 5-0 Cruzeiro? 5-0 pro Cruzeiro. 1-0 Alan e eu 2-1 Cruzeiro. Então, vamos ver o que vai dar aí no final de semana. Campeão, porque o Corinthians não vai sair. Tem mais alguma informação aí? Mais abraço aí, Alan, pra gente encerrar? Só agradecer, né? Hoje nós tivemos uma live muito bacana. Hoje nós tivemos um grande público, muitos compartilhamentos, muitos comentários. A galera hoje aderiu à ideia. Hoje foi um programa muito bacana. E gostaria de agradecer a todos. Mais uma vez agradecer mandar um abraço especial para o Everton, que não pôde estar aqui conosco. Agradecer ao Fábio Souza, que é o nosso assistente aqui por trás da live. Mais um que trabalha aqui nos bastidores junto conosco. Todos são muito importantes. Hoje foi um grande programa. E sigam nas nossas redes sociais aí: YouTube Bate-Bola Mil Grau, Instagram Bate-Bola Mil Grau com 2 U no final, Facebook Bate-Bola Mil Grau, com todas as informações dessa e outras lives e dos programas seguintes também, tudo nas nossas redes sociais, Douglas. Muito bem, então chegamos ao final aqui. Praia Grande Mil Grau. Praia Grande Mil Grau, a melhor página do litoral. Valeu, Gugu. Valeu, Gugu. Valeu, Alan. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima aí. Beleza? Grande abraço, valeu. Invada o Pacaembu. Desculpem por ele. Valeu, um abraço.